Vamos agora meditar o número 395 do Diário de Santa Faustina. Era o dia 15 de fevereiro de 1935. Faustina escreve: viagem por alguns dias à casa paterna a fim de visitar minha mãe que estava morrendo. Quando soube que minha mãe estava gravemente doente e já próxima da morte, pedindo que eu viesse porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer, imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender ao pedido dela, mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade, sem me importar com a dor do coração. Eu me atinha ao desígnio de Deus. No dia do meu onomástico, 15 de fevereiro, de manhã, a Madre Superiora deu-me uma outra carta da família e concedeu-me licença para ir à casa paterna, para atender ao desejo e ao pedido da minha mãe, que estava morrendo. Logo comecei a me preparar para a viagem e, já à noite, parti de Vilna. Número 396. Ofereci toda essa noite pela minha mãe, tão gravemente doente, para que Deus lhe concedesse a graça de que os sofrimentos por que estava passando em nada perdessem seu mérito. Durante a viagem tive uma companhia muito agradável, porque no mesmo compartimento viajavam algumas senhoras de uma confraria mariana. Senti que uma delas tinha um grande sofrimento e que, na sua alma, se tratava uma luta encarniçada. Comecei mentalmente a rezar por ela. Às 11 horas, as outras senhoras passaram para um outro compartimento para conversar e ficamos apenas as duas. Eu sentia que minha oração estava provocando nessa alma uma luta ainda maior. Eu não a consolava, mas rezava com fervor ainda maior. Finalmente, dirigiu-se a mim e pediu que lhe respondesse se tinha a obrigação de cumprir uma promessa feita a Deus. Imediatamente, conheci interiormente que promessa era essa e respondi: a senhora tem obrigação absoluta de cumprir essa promessa, porque de outra forma a senhora será infeliz durante toda a sua vida. Esse pensamento não deixará a senhora em paz. Admirada com essa resposta, ela desvendou diante de mim toda a sua alma. Tratava-se de uma professora que, na hora de prestar os exames, fez a Deus a promessa de que, se eles lhe corressem bem, se dedicaria ao serviço de Deus, ou seja, ingressaria num convento. Porém, não obstante os exames terem ocorrido favoravelmente, deixei-me envolver no turbilhão do mundo e não quis entrar no convento. Mas a minha consciência não me deixa em paz e, apesar das diversões, sinto-me sempre insatisfeita. Depois de uma longa conversa, essa pessoa mudou completamente e disse que logo tomaria as providências para ser aceita numa ordem religiosa. Pediu as minhas orações e senti que Deus não lhe faltaria com sua graça. Olha que interessante, esses dois momentos do Diário de Santa Faustina. No primeiro, ela relata, que sua mãe está gravemente doente, morrendo mesmo, e pede para ver Faustina. Mais à frente ela vai dizer que fazia 10 anos que ela não ia visitar sua família. 10 anos que ela havia deixado tudo, por causa do Senhor. E ela então, imagine o coração de Faustina, irmã Faustina, regressando, era uma noite inteira de viagem, e pensar, em rever tudo, rever os irmãos, rever o pai e ver a mãe ali enferma. Talvez seria a última vez que ela visse sua mãe ainda viva. Então ela diz que quando ela recebeu a notícia, da doença da sua mãe, que a mãe queria vê-la, despertou nela muitos sentimentos, aliás, todos os sentimentos, do coração. Ela mesma diz: imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. A primeira lição aqui que devemos aprender: acontecem coisas na nossa vida
que nos pegam de surpresas, talvez uma enfermidade de alguém que tanto amamos, como é o caso de Santa Faustina, talvez uma enfermidade em nós mesmos, não é? Um desemprego, uma notícia muito dolorosa que você recebe e que acaba mexendo com todos os seus sentimentos. E nós, nessas horas, precisamos nos voltar inteiramente para Deus, buscar mesmo a oração, porque senão nós nos tornamos pessoas inquietas, agitadas, e vamos acabar passando isso para todos aqueles que estão ao nosso redor. Um coração inquieto inquieta tudo, e nós não podemos deixar os sentimentos nos dominar nessas horas. Diante de notícias inesperadas, não é? Que você busque refúgio na oração. Santa Faustina diz mais à frente, não é? Como filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender o pedido dela, ou seja, ela queria naquele mesmo instante ir ver sua mãe. Mas, porém, ela ainda diz, mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua santa vontade, sem me importar com a dor do coração. Eu me atinha ao desígnio de Deus. Devemos guardar essas palavras de Santa Faustina hoje. Deixar tudo nas mãos de Deus. E tudo é tudo, como nos ensina Padre Jonas Abib. Tudo quer dizer tudo. Deixar tudo. Deixa agora suas preocupações. Deixa agora o que inquieta o seu coração nas mãos de Deus. Deixa agora suas aflições nas mãos de Deus. Deixa agora suas emoções, os seus pensamentos. Vai entregando tudo a Deus. Deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua santa vontade, sem me importar com a dor no coração. Devemos olhar para a cruz do Senhor, contemplar a cruz do Senhor e unir a nossa dor à dor dele. E muitas vezes não dar lado para essa dor, porque senão a dor nos domina. E aí nós não conseguimos mais discernir bem, não conseguimos mais raciocinar bem e deixamos que os sentimentos nos dominem. Mas não, submetamos tudo hoje ao Senhor. Deixemos tudo em suas mãos e que nós possamos confiar nos desígnios de Deus para conosco. E mais à frente, então, ela relata que durante a viagem, tudo é providência, não é nada, é coincidência na nossa vida. Até mesmo de uma viagem, Deus tira um grande bem, como ele fez com aquela mulher que estava junto com aquela confraria mariana de senhoras, não é? E Faustina, então, ela conversa com aquela mulher num determinado momento que Deus proporciona que elas fiquem sozinhas. E Santa Faustina, nós sabemos que ela tinha dons extraordinários. E um deles era esse. Era olhar para uma pessoa e saber o que ela estava sentindo. Ou saber o que ela estava até mesmo pensando. É um dom extraordinário que Deus deu a Santa Faustina. Tudo usado para o bem das almas. E Santa Faustina, então, sempre discreta, reza, intercede por aquela mulher, por aquela alma. E até esse momento ela não sabia com clareza tudo que aquela mulher estava sofrendo. Mas ela mesma relata para nós, não é? Eu não a consolava, mas rezava com fervor ainda maior. E aquela mulher se dirige a ela pedindo então para que ela lhe respondesse se tinha a obrigação de cumprir uma promessa feita a Deus. Nós sabemos que em alguns momentos existem pessoas que fazem promessas, mas que ela pode perguntar a um sacerdote, a um religioso, se essa pessoa pode ser dispensada de cumprir essa promessa ou não. Isso é real. Em alguns casos, o sacerdote ele vai dizer, sim, você está liberado de cumprir essa promessa, não é necessário cumprir, você pode fazer tal coisa, não é? Dar uma outra resposta diante dessa situação. Mas Deus revelou a Faustina naquele momento que aquela mulher precisava sim cumprir a sua promessa. E é interessante que Faustina começa falando sobre sofrimento, porque ela estava viajando com o coração sofrido de pensar na sua mãe. Ofereci toda essa noite pela minha mãe, tão gravemente doente, para que Deus lhe concedesse a graça de que os sofrimentos por que estava passando em nada perdessem seu mérito. Então, o primeiro ensinamento aqui de Santa Faustina, neste momento, é que nós não desperdicemos os nossos sofrimentos. Ofereça ao Senhor
Ela ofereceu aquela viagem, toda a dor que ela estava sentindo. Você também está passando por uma tribulação, por uma provação? Ofereça a Deus. E depois ela fala do sofrimento dessa mulher, que ela estava vivendo sozinha, na sua alma. E ela então, Deus se utiliza de Faustina para consolar essa mulher de certa forma. E ela dá a resposta bem clara: a senhora tem obrigação absoluta de cumprir essa promessa, porque de outra forma a senhora será infeliz durante toda a sua vida. Esse pensamento não deixará a senhora em paz. E aquela mulher então, admirada com a resposta, acabou contando tudo, não é, para Santa Faustina. E no final aquela alma fica em paz, porque ela entendeu que realmente só será feliz plenamente entregando toda a sua vida a Deus. E que nós também possamos ser fiéis ao Senhor, naquilo que Ele nos pede, naquilo que Ele nos inspira. Se Deus também colocou no seu coração inspirações, direções, moções, que você hoje possa cumprir, possa ser fiel àquilo que Deus quer para a sua vida, aos desígnios de Deus para você.